Tá? Então, todas essas ações que os senhores veem aqui, a finalidade delas é incluir esses catadores no sistema municipal, e para isso nós temos a participação fundamental da Secretaria de Trabalho e Renda. Nós temos um outro tipo de ação, que é a reestruturação física e a capacitação através de treinamento das cooperativas. Nós temos também busca de áreas para o aumento do número de cooperativas, correto? De tal forma que com tudo isso aqui, e um quarto item, que é a contratação direta das cooperativas, que já é feita hoje. O que é isso? A contratação é feita da seguinte maneira: antigamente a coleta seletiva era feita somente pelo sistema público, através de um contrato de prestação de serviço, e hoje ele está sendo feito por algumas cooperativas que estão capacitadas para isso e contratadas. A prefeitura remunera esse serviço das cooperativas em dois aspectos: na coleta e na triagem, e cabe a eles a comercialização. A gente entende que esse assunto é importantíssimo, porque a cooperativa e o cooperado são as pessoas que mais querem que esse sistema funcione bem, em termos de eficiência e de quantidade. Então a gente aposta muito na manutenção e no aumento da contratação direta das cooperativas de recicláveis. O próximo. Tudo isso que eu falei está dito tudo nessa ação 2, que eu falei para os senhores, que é a ação que é a meta, desculpa, que tem mais ações, que é a busca do aumento de recicláveis, de 2% para 20% ao longo desses 10 anos. Tá? O próximo. Bom, agora de forma bem focada no resíduo de limpeza das ruas, vias públicas, nós temos hoje os nossos quantitativos, os nossos índices, né? E aqui os senhores têm os quantitativos, tem muito número aqui, não vale a pena ficar lendo, mas nós temos os quantitativos que nós estamos prevendo o crescimento desses serviços. Que serviços? A varrição manual de vias públicas e de praças públicas, aumento de quantitativos, o começo da varrição mecanizada, que hoje nós não temos, das principais vias públicas do município de Campinas, o aumento de coleta de resíduos volumosos, mais conhecido como catatreco, que é um problema sério no município, a lavagem de áreas públicas, de feiras livres, sempre aumento de quantitativos. Ou seja, então nós temos nos 10 anos previsão de aumento de quantitativos desses serviços aí. E também o sistema de limpeza de boca de lobo e sistema de drenagem de água de chuva, mais uma vez colocando foco no assunto, que é um assunto importantíssimo para o município, de que nós temos dois tipos de sistemas para fazer essa limpeza: a manual e mecanizada, através de caminhões a vácuo. E todos esses quantitativos aqui têm previsão de crescimento ao longo desses 10 anos desse planejamento. O próximo. Resíduo verde. O resíduo verde, mas não só ele, já foi falado pelo Gustavo aqui, é a usina de compostagem. Os senhores já conhecem, acho que conhecem, que em Campinas nós temos a usina de compostagem, que se vocês verem uma foto aérea dela atualizada, no campo dos Amarais, no bairro dos Amarais, melhor dizendo, e ali a gente processa resíduo de capinação, poda, feito pelo município, lodo de esgoto das ETS, que já foi colocado pelo Gustavo, e estamos agora retomando, ou começando praticamente, o recebimento para processamento de resíduos do SEASA. São resíduos que a gente chama de FLV, frutas, legumes com verduras. Tá? Nós começamos essa usina apta a processar 100 toneladas dia desses resíduos. Hoje nós temos o dobro dessa capacidade, nós estamos com licenciamento para 220 toneladas dia, e ao longo dos 10 anos pretendemos chegar nos 460 toneladas dia. Lembrando que o uso deste produto é regulamentado e cadastrado pelo MAPA, ou seja, não se vende produto, não se usa esse produto sem esse registro que nós temos no MAPA, tá? Do Ministério da Agricultura. Esse serviço é um serviço importantíssimo porque evita despesa, porque todos esses resíduos aqui processados iam para aterro sanitário, com custos significativos. Hoje são insumos para produção de um composto
que pode ser usado de forma sustentável dentro de Campinas, tá? Então esta ação aqui é uma ação que a Prefeitura reputa como importantíssima para manutenção e para crescimento. Próximo. Esse é o segundo desafio que eu falei, que é a questão do tratamento em si dos resíduos, que nós não temos hoje. Em 2016 nós começamos um processo de licitação de uma concessão através de uma PPP, e não logramos êxito neste processo. O processo foi suspenso no final de 2020. Em 2021 nós retomamos esse processo, mas a busca incessante que nós temos é valorizar esses resíduos aqui, ou seja, o que vai para o aterro sanitário hoje, que é da ordem de quase 100% dos resíduos coletados no município de Campinas, nós queremos que esse resíduo que vai para o aterro, ele chegue da ordem de 35% a 40%. O que quer dizer isso? Que nós estaremos atendendo a Política Nacional de Resíduos através do tratamento desse resíduo, e nós estamos evitando despesa com custo de aterro, e poderemos estar criando receitas acessórias aqui, porque tudo isso é previsto na Política Nacional de Resíduos. Logicamente que aqui a questão da rota tecnológica, ela está sendo colocada de uma forma exemplificada, mas ela não é fixada, porque a gente compreende que o assunto é muito dinâmico do ponto de vista tecnológico, e ao longo desses 10 anos essa matriz vai estar sempre discutida no sentido de se ter em Campinas o melhor processo de tratamento de resíduos. Lembrando que esse tratamento não compete com o serviço da rua. Tudo isso que eu falei aqui, coleta seletiva, porta a porta, ponto a ponto, ecoponto, tudo vai continuar sendo feito e aumentado para levar resíduo reciclado para as cooperativas. O que for reciclado de ser separado aqui, também vai para as cooperativas, da ordem de 10%, de tal forma que o que escapou do serviço de coleta na rua, vamos dizer assim, que é o que vai ser tratado, tá? Então não há competição de choque de interesses entre tratar resíduo e não reciclar, muito pelo contrário. Próximo. Acho que a última das 6 metas que eu coloquei, em várias ações, é a questão dos passivos ambientais, que é um tipo de obrigação que nós temos. Campinas tem 3 aterros sanitários desativados, pela ordem cronológica, o Pirelli, que é o mais antigo, começou na década de 70, se não me engano. Depois veio o aterro Santa Bárbara, e por último o aterro Delta, que encerrou as atividades de disposição de resíduo no local em 2014. Por obrigação legal nossa, da Prefeitura, nós temos que avaliar esses passivos do ponto de vista técnico, tanto em termos de solo quanto de água subterrânea, e temos que propor intervenções ou não, se necessárias ou não, para que a gente considere estas áreas reabilitadas e próprias para um uso futuro que possa ser dado. Então, para isso, dentro dos 10 anos, nós temos um cronograma de ações que já começou, que começa com esse monitoramento que já é feito nesses meios, ar, água, solo, de tal forma que no final dos 10 anos aqui, a gente possa ter os planos de intervenção para esses 3 aterros. É um tipo de obrigação que é previsto na política de resíduo e é determinado pela CETESB, e nós estamos fazendo cumprir através desse planejamento. Próximo. Era essa a minha parte. Muito obrigado. Boa noite a todos. A apresentação das questões de drenagem é uma apresentação bastante rápida, bastante simples, tá? E apesar das questões serem extremamente complexas. O município de Campinas ele é subdividido em 6 subbacias, que compõem as bacias do Atibaia, Capivari e o Quilombo, que é do Piracicaba. O município de Campinas ele tem uma malha urbana de aproximadamente 4.600 quilômetros, sendo que desses, apenas 134 quilômetros não estão pavimentados. A gente entende que a pavimentação ela é um sistema de drenagem. É um sistema de drenagem superficial, porém ele é composto de guia e sarjeta. Então, é um sistema de drenagem. Então, nós usamos esses índices
para o cálculo do atendimento de drenagem no município. Só para vocês terem ideia, nós temos 161 cursos d'água cortando o município de Campinas. Nessa nossa região central temos diversos, bem antigos, canalizados, e desses, então, 16,3 quilômetros são canalizados, sejam esses em seções abertas ou fechadas. A gente consegue ver aqui umas grandes manchas, tá? Nós pegamos aqui a região central, que ela está concentrada na bacia do Anhumas, e a do Pissarrão, tá? Que também é extremamente adensada. Aqui é que nós temos os nossos maiores problemas de alagamento e enchentes. Todos nós, independente de onde moramos, nós circulamos por essa região e já passamos por essa situação. Pode passar, por favor? Isso aqui é um retrato do que nós temos no município de Campinas em ordem de grandeza. Foi um método estatístico que nós fizemos, nós levantamos vários loteamentos e computamos quantos desses elementos existiam por unidade de quilômetro, ou isso, por unidade de quilômetro, e convertemos e aplicamos para a área do município. Então nós temos, em números redondos, né, quase 9 mil quilômetros de guia e sarjeta, 70 mil bocas de lobo, muros de ala, temos algo em torno de 4 mil, que são os pontos de despejo dos cursos d'água. Então isso aqui dá uma noção, tá, de quão complexo é o sistema do município. E o Carbonari levantou um ponto extremamente interessante, que é a questão do descarte irregular de lixo, de móveis, de tudo quanto é coisa que não tem mais serventia nas ruas, que vão direto para as bocas de lobo, tá? E quando passam pelo sistema de microdrenagem, chegam no nosso sistema de macrodrenagem, quando não são despejados diretamente nos cursos d'água, tá? Provocando obstrução no ritmo natural de escoamento da água, causando um grande remanso e grandes inundações. Nós tivemos há uns bons anos a questão lá do Parque Imperador, foi um rompimento de uma barragem montante, porém ela encontrou um sofá atravessado numa travessia por baixo da linha férrea e deu aquelas mortes todas que nós vimos. Então é uma sequência de problemas, tá? Então os grandes desastres, eles não têm uma causa única. Então nós temos que atacar as diversas frentes. Então a questão da limpeza pública e educação da população está diretamente ligada aos nossos problemas. Passa, por favor. Nós temos mapeados 28 pontos críticos no município de Campinas. Esse mapeamento ele é feito pela Defesa Civil, em conjunto com a equipe da infraestrutura e também serviços públicos. Eles têm diversos tipos de grau de complexidade. Complexidade média, complexidade alta, complexidade baixa. Pode passar, por favor? Só para a gente ter uma ideia. Tá? Alguns pontos permanecem, outros já foram sanados. E o nosso foco hoje, como o secretário já na apresentação dele já falou, estamos trabalhando fortemente na bacia do Anhumas, tá? Onde na questão do córrego Serafim e Proença, que é a grande maioria dos pontos que nós temos aqui de queixa. Nós entendemos que quando a gente conseguir implantar todo o sistema de macrodrenagem que nós temos previsão dos nossos estudos, essa tabela aqui vai cair pela metade, pelo menos. Pode passar, por favor. Então, mais alguns itens. A região Beco do Morcarzel, que é um problema grave, que é uma ocupação em área de inundação, que esse é um outro grande problema que nós temos como Vale das Garças, tá? É uma área que não deveria ter sido loteada e foi. E é um passivo que a gente assume. E não tem uma solução simples. Pode passar, por favor. Tá? E mais diversos, tá? Da Bacia do Quilombo, fizemos já algumas intervenções, fizemos a barragem dentro do IAC, que ele deu está retendo muita água, que está evitando a inundação naqueles bairros Campineiros, Santa Mônica, São Marcos. Porém, temos a questão
tá? Jogar lixo, móveis no curso d'água. Lá é um curso d'água raso, uma declividade baixa. Qualquer obstáculo que lá tenha, vai transbordar água. Tivemos um pequeno alagamento no ano passado, tinham sofás inteiros dentro do curso d'água, tá? É uma questão assim, o município tem que limpar? Sim, temos que limpar. Mas aquilo ali tem que ser jogado ali? Não, aquilo ali não tem que ser jogado ali. Tá? Então é uma questão de responsabilidade do município e responsabilidade da população. Pode passar. E nós temos, por último, tá, 3 grandes metas. Tá? Mitigar os pontos críticos de alagamento e inundação. São obras de micro e macro drenagem. É uma ação contínua, tá? Que nós estamos, nesses últimos anos, e daqui para frente, vocês vão notar grandes investimentos nessa área. O nosso plano diretor de drenagem urbana, que já estava previsto no Plano Municipal de Saneamento Básico de 2013, reconhecemos que é um item em atraso, tá? E nós vamos focar nele e vamos atender e desenvolver o plano diretor de drenagem urbana. E o controle de erosões e assoreamentos, que é feito através dos sistemas de microdrenagem e pavimentação dos bairros, que hoje nós temos 97% das vias já dotadas de pavimento e drenagem. Então nós temos naquela margem final que é muito difícil de crescer de maneira significativa. Tá? Então nós estamos trabalhando para chegar perto dos 100%. Eu acho que esse é o último. Por favor? Era o último. Obrigado. Bom, finalizando a apresentação, o saneamento rural, ele era uma proposta de um programa lá em 2013 e hoje ele já contempla, né, um capítulo, né, já está consolidado essas ações pela Secretaria do Verde de apoio técnico no saneamento rural nas áreas rurais de Campinas. Então o diagnóstico traz informações tanto do IBGE quanto do Cadastro Ambiental Rural, né? A gente tem em torno de 2.170 propriedades rurais cadastrados no SICAR, em Campinas, dividido nas regiões rurais que o plano diretor traz, né? Essas 8 regiões rurais, que vai ali na região sul, Pedra Branca, Descampado, Reforma Agrária, Fogueteiro e Friburgo, Campo Grande, subindo ali para a região dos Amarais e Barão Geraldo, junto com Tanquinho, Carlos Gomes, Souza, Joaquim Egídio e Samambaia. Pelo IBGE, a gente tem em torno de 18 mil pessoas residentes nas áreas rurais, em torno de 5.200 residências nessas áreas rurais. Pode passar. O primeiro mapa apresenta uma informação de densidade de população. Então, nessas áreas rurais de Campinas, os locais mais populosos é o bairro ali do Pedra Branca, perto do aeroporto, né? E também a região ali de Barão Geraldo, né? Seguida da bacia do Cabras, ali na APA, de Campinas, juntamente com outras regiões ali do Carlos Gomes, Friburgo e Fogueteiro. Os pontinhos azul e verde são sistemas de tratamento de esgoto já doados pela Prefeitura, né, para adequar o saneamento rural, o esgotamento sanitário nessas áreas rurais, que a Secretaria do Verde vem trabalhando. E o mapa da direita é um mapa de tamanho de propriedade rural, para vocês terem uma ideia, né? Então, a amarelinha é pequena propriedade, em Campinas, até 40 hectares, o tamanho dessas áreas. O verde é média propriedade, que vai de 40 a 150 hectares. E tudo que está em roxo são grandes propriedades em Campinas. Propriedades maiores que 150 hectares. Pode passar? Finalizando, o programa de saneamento, ele atua de forma a apoiar tecnicamente a população rural, né, focando principalmente na recuperação, né, dos recursos ambientais, restauração florestal,
né, conservação do solo e adequação do saneamento, principalmente o esgoto sanitário nessas áreas rurais. Ele está integrado hoje com outros programas ambientais, principalmente o programa de pagamento por serviços ambientais, e ele tem algumas etapas, né, que começa com um diagnóstico, um reconhecimento dessas regiões rurais, principalmente para a gente entender se o sistema adotado ele está adequado ou não. 90% do que a gente encontra é fossa negra, né, fossa rudimentar, um buraco no chão que está recebendo o esgoto, né, da residência, e aí a gente começa uma busca de recursos, né, para estar apoiando tecnicamente a adequação e até, em alguns casos, fazer a doação de um sistema. A gente adota o modelo da Embrapa, principalmente, das 3 caixas d'água. Temos um convênio com a Embrapa, instrumentação lá de São Carlos, que desenvolveu esse sistema de tratamento de esgoto, e também, quando o esgoto está ligado de forma conjunta, água cinza com água negra, está tudo misturado, chuveiro, pia e vaso sanitário, a gente adota um sistema de biodigestor compacto. Conseguindo o recurso, a gente adquire os sistemas, faz a doação, capacita a população que vai estar recebendo, né? É contrapartida de quem é beneficiado com a doação, ele tem que instalar o sistema, né? Ele é treinado para isso, e depois a gente acompanha de forma contínua. Em números gerais, esses programas integrados na área rural de Campinas já plantou mais de 250 mudas nessas propriedades rurais, em mais de 50 propriedades, já doou 251 sistemas de tratamento de esgoto em quase 120 propriedades rurais de Campinas, e temos já foi realizado 8 oficinas de capacitação em conjunto com a Embrapa para treinamento da operação desses sistemas de tratamento de esgoto, e temos 15 propriedades habilitadas no programa de pagamentos por serviços ambientais que já recebem, além dos incentivos não monetários, né, como plantio, restauração florestal, conservação do solo, apoio técnico, sistema de tratamento de esgoto, recebe também recursos financeiros em contrapartida das ações de melhoria da qualidade ambiental, principalmente conservação dos recursos hídricos nas áreas rurais de Campinas. Pode passar? Os próximos passos dessa revisão é a publicação da análise das contribuições recebidas nessa audiência e de forma geral até o dia 30 de janeiro. Em fevereiro, a gente publica as versões finais dos 3 produtos, e em março a ideia é encaminhar a proposta de minuta de decreto que institui então a revisão do plano de saneamento. Pode passar. O nosso muito obrigado, e a gente deixa também o e-mail, como o secretário colocou, né, no início, para encaminhamento das contribuições, planosambientais@campinas.sp.gov.br, e a gente fica à disposição então para as dúvidas, críticas e manifestações. Muito obrigado, engenheiro Geraldo, e a todos que foram os expositores aqui, pelas contribuições que deram aqui, fundamental a essa audiência pública, todo o processo de revisão do Plano de Saneamento de Campinas. Eu vou retomar aqui o que cita o artigo 10º, no seu parágrafo 3º, que viria agora, que será dada a palavra em continuação aos presentes para manifestação seguindo ordem de inscrição, segmentando depois em grupos de 5 para serem respondidos, cada participante com 3 minutos, podendo ser ampliado pelo presidente quando necessário, aos esclarecimentos dos assuntos. Nós temos aqui, na plenária, ou tínhamos pelo menos, o Vitor está ali. O Vitor está ali no canto, que ele estava aqui, de repente eu não vi ele. Nós temos o Vitor e o Paulo, levantem aí para o pessoal ver vocês, que estão recolhendo aí as filipetas, ou a manifestação escrita, ou nós temos também o professor Amandi, fica ali no controle do som, Amandi ali no microfone ali na ponta,
para as intervenções orais, que aí basta se levantar e fazer uma fila ali na frente do microfone, a Mandi vai chamando, e o Vitor também está organizando ali, né, Mandi? Falei ao Mandi também, o Vitor está ali organizando a fala no microfone, então fiquem à vontade, uma ou outra forma para fazer as perguntas, para a gente começar a encaminhar as respostas. Por favor, registre nome e entidade, para que depois a gente possa constar aqui na ata da presente sessão. Muito obrigado desde já. Doutora Ângela Guiral aqui ao meu lado, nossa diretora, está marcando o tempo de 3 minutos, fará aviso quando faltarem 30 segundos. Se necessário, a gente concede mais 30 segundos após o término do tempo. Por favor, fica com a palavra. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Maria Celeste Piva. Eu sou aposentada da Caixa Econômica Federal, trabalhei muitos anos como técnica social na área de desenvolvimento urbano e quando aposentei eu fui atuar na economia solidária, aqui no movimento Economia Solidária de Campinas, e me aproximei muito aí do movimento de catadores, das cooperativas, né? Então é por isso que eu vou estar focando minha fala na questão dos resíduos sólidos. Eu quero primeiro, né, cumprimentar todos os expositores, fico muito feliz com a potência nossa, né, a Sanasa aqui em Campinas, Gustavo, né, fez brilhantemente sua apresentação e os demais. E o que eu quero colocar em relação aos resíduos sólidos é que Campinas tem uma indústria do lixo, né? Infelizmente, Carbonari, eu preciso, né, sim, dizer que na Política Nacional de Resíduos Sólidos, o foco principal não é o tratamento de resíduos, né? O artigo 9, né, da política que está aqui na minha mão é a não geração, é a redução, é a reutilização e a reciclagem. Depois vem o tratamento dos resíduos e, finalmente, a deposição correta dos rejeitos, né? Então, nós temos um problema aqui em Campinas. O Fórum Lixo Cidadania, que eu faço parte, além do movimento Lixo Zero, apresentou, na primeira etapa aí da revisão, uma série de propostas, né, em relação à revisão do plano de gestão de resíduos, o manejo de resíduos, e ele não foi contemplado, né, na proposta, no prognóstico e nem agora nos projetos e programas, né? Porque nós apresentamos uma rota, né, assim, uma estratégia para a gestão de resíduos integrada, a estratégia lixo zero, né, esse conceito lixo zero, que é aquilo que preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Existem já aqui no Brasil e no exterior centenas, milhares de cidades que começaram a desenvolver projetos, programas que visam a redução da geração de resíduos. Alguns anos atrás, um prefeito de São Paulo implementou um programa de compostagem de resíduos através do fornecimento de 1000 composteiras, né, domiciliares. Esse projeto, até hoje, tem um resultado fantástico, porque na cidade de São Paulo, nós temos hoje dezenas de composteiros que fazem, né, a retirada dos resíduos orgânicos, né, do lixo, que a gente chama lixo, né, que na verdade não é lixo. Pela Política Nacional, aquilo que vai para aterro é rejeito, e não deveria ir nem resíduos orgânicos e nem resíduos secos, né, os recicláveis secos. Então, e tem um resultado, né, fantástico. Então, eu entendo, né, que nós temos que ter um plano de gestão integrada de resíduos sólidos diferente do que nós temos. O CIVAR, que é o Centro, né, Integrado de Valorização dos Resíduos, que é o que está sendo proposto na revisão desse sistema, ele preconiza o quê? É a construção de primeiro é uma concessão administrativa prevista para 30 anos, né, onde todo o lixo recolhido de Campinas, né, o lixo sujo, contaminado, compactado, vai para um único local, e nesse local, através de um processo mecânico, onde deve ser usado milhares de quilowatts de energia, vai ser separado mecanicamente os recicláveis, que é aquilo que o Carbonari diz,
né, que vai estar aumentando em 20%. A gente já tem cidades no mundo, no planeta, que está reciclando 95% dos materiais que são gerados. Né? Já foram 4 minutos, só para eu me inscrevo novamente. Não, por favor, só para... Só tem nós duas? Sim, não, pode ser. Só tem duas? É assim, então, nós temos alguns problemas em Campinas, né? Tu faz o tempo. O plano já tem mais de 10 anos, né? Está com 10 anos. As cooperativas de Campinas, né, todas elas foram formadas com exceção a Aliança, né, que foi formada em 1999. As demais foram, né, formadas entre 2001 e 2004. Depois de lá, nós temos somente uma cooperativa que está em formação, que é a cooperativa que eu estou trabalhando hoje, né, para a formação, depois de vários anos aí, com uma dificuldade enorme, nesse da demora da gente conseguir estruturá-la. Nós não temos investimento nessas cooperativas, desde a sua formação lá em 2001, 2002, 2004. Não há investimento nessas cooperativas. As cooperativas participaram do processo, né, do Orçamento Cidadão em 2022, apresentaram uma série de demandas para melhorar a estrutura delas, não foram atendidas no orçamento de 2023, está terminando o ano, não foi feito, eu não sei por que não foi aplicado. O Orçamento Cidadão aprovou, eu estava na Assembleia de Aprovação das Demandas das Cooperativas, e aconteceu uma coisa fantástica esse ano que passou, né? Por problemas de legislação, em 2022, né, mudou uma legislação de importação de matéria-prima, o que fez, né, os materiais recicláveis caírem drasticamente o valor. E o que está ocorrendo agora, né? As cooperativas estão recebendo material como nunca receberam desde a sua criação, né? Hoje está tendo excesso de material reciclável encaminhado para as cooperativas. Muitas não estão conseguindo receber os caminhões de materiais recicláveis para poder estar fazendo a triagem, comercialização. Estão recusando caminhões. E a estrutura que foi, as demandas que foram apresentadas em 2022 no Orçamento Cidadão era para melhorar essas estruturas, terem maior capacidade de armazenamento para poder fazer a triagem. Então, as cooperativas estão sofrendo por conta de falta de estrutura carbonária, né? Assim, eu percorro essas cooperativas e, assim, me dói o coração ver a situação que elas estão hoje, né? O que não acontecia até abril de 2023, né, começou a mudar a situação delas receberem muito material, inclusive até da Unicamp estão recusando material reciclável, que é material que é extremamente limpo, né? Então, nós não queremos, né, em Campinas, um CIVAR, né, que vocês chamam de Centro de Valorização dos Resíduos, que para nós é desvalorização dos resíduos, chegando tudo sujo e contaminado, né? Lá não vai ser separado da forma como deve ser separada. Eu trouxe aqui, quero deixar, né, colocado nessa audiência, as propostas que o Fórum Lixo Cidadania apresentou no primeiro processo, né, do diagnóstico, as propostas, né, para que Campinas adote uma outra rota tecnológica, que é